Bem-vinda a todos, mais um estudo da educação dos sentimentos. E dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, hoje o nosso tema é As Mulheres Visitam o Túmulo. E para contextualizar, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 20, versículo do 1 ao 9. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena veio cedo, estando ainda escuro para o sepulcro, e vê a pedra removida do sepulcro. Então ela corre e se dirige a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Esse discípulo que Jesus amava é que está se referindo a João. Continuando, e lhes diz: removeram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então saiu Simão Pedro e o outro discípulo e chegaram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu adiante de Pedro. Apressadamente chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando-se para a frente, viu as bandagens de linho depostas, ou seja, caídas. Contudo, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, também chega. Entra no sepulcro, observa as bandagens de linho depostas no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça dele, o qual não estava com as bandagens de linho depostas, mas enrolado num lugar à parte. Ou seja, esse sudário era um pano que costumava ser colocado na cabeça das pessoas que morriam. E, diferentemente das bandagens, de Jesus, esse sudário que cobria a cabeça, ele estava jogado num lugar à parte. Não estava no chão, mas sim ele estava enrolado num lugar à parte. Continuando. Sendo assim, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, ou seja, João, que foi o que chegou primeiro, entrou também, viu e creu, pois ainda não havia entendido o escrito, segundo o qual é necessário ele se levantar dos mortos. Pela leitura que eu acabei de realizar, vocês puderam observar que João fala que apenas Maria Madalena estava nesse momento e viu a pedra removida. Mas, porém, nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, eles falam que existiam outras mulheres. Em Mateus, no capítulo 28, ele fala que estava Maria Madalena, além dela existia outra Maria. Já o Marcos, ele fala que, além de Maria Madalena, estava a Salomé e a Maria, mãe de Tiago. E já o Lucas, ele confirma, também que estava Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, a Joana, e existiam outras mulheres que estavam com elas nesse momento. Então é importante ressaltar essa visão dos outros evangelhos. Voltando à passagem, a passagem do Evangelho de João, a ida de Maria Madalena tem um grande valor nesse momento. Principalmente porque, devido ao contexto que estava naquela época, o que aconteceu? Após a crucificação de Jesus, os discípulos ficaram com uma fé vacilante, ficaram duvidando, se questionando o porquê tinha acontecido isso, por que Jesus se submeteu a várias humilhações, por que Jesus, que ele aliviou várias dores, cessou várias dores de pessoas doentes, leprosos, deu visão àqueles cegos, fez paralíticos andar. Então, nesse momento, eles ficaram com a fé vacilante. Por que ele fez tantas essas coisas, que era filho de Deus, se submeteu a isso? Então, era um momento de fé vacilante. E Maria Madalena, indo ao sepulcro, deu um exemplo de fé. Ela continuava com a fé, diferentemente dos discípulos. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos vem falar um pouco dessa situação de dúvida dos discípulos e dessa fé vacilante. Vou fazer aqui uma leitura para vocês. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurara a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhara assim, sangrando de dor,
nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria. Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre dois ladrões? Então, esse era um dos questionamentos que os discípulos tinham nessa época, uma fé vacilante. Bom, e nesse sentido, né, dessa fé vacilante, se assemelha a nós, que apesar de de sempre, por situação difícil, de a gente sempre superar, de sempre passar, de a gente sempre ter aprendizado, por mais que coisas boas aconteçam na nossa vida, por mais que coisas que parecem impossível Deus nos dá, mas porém, infelizmente, nós ainda somos seres vacilantes. Assim como os discípulos naquela época, que eles viram tanto milagre, tanta coisa, assim como a gente vê na nossa vida, e também a gente tem, infelizmente, a tendência de ver mais as coisas ruins do que boas. Então, nesse momento, os discípulos apenas viam as coisas ruins, eles não tinham, como posso dizer, a ideia, o porquê daquela aconteceu. Eles estavam se questionando, sendo que Jesus avisou, já tinha avisado como ia ser, já tinha dito o passo a passo como que ia acontecer, o que ia acontecer com ele. Mas, porém, eles ainda tinham essa fé vacilante e não compreendiam a grandeza, o ensinamento que tinha que ser cumprido, que a escritura tinha que ser cumprida, que a previsão de como tudo ia acontecer tinha que ser cumprido, para ele poder ter cumprido a missão de passar o amor, a caridade para nós, de ter esse grande exemplo, desse grande sacrifício que até hoje reverbera no planeta todo, nesse exemplo de amor, de humildade, de caridade. Então, essa era a resposta para eles, né? Que eles falaram, por quê? Porque Jesus veio nos ensinar, veio todo o tempo ensinar o amor, a caridade ao próximo, a não revidar, a não se vingar de ninguém. Bom, e por outro lado, se os discípulos estão com a fé vacilante, por outro lado, Maria Madalena continua com a sua fé, continua sendo sua fé ardente e radiosa, como diz Humberto de Campos, no capítulo 22, que é onde fala da mulher e ressurreição. Ele exalta ela no sentido de que, enquanto eles, os discípulos que conviveram com ele mais tempo do que ela, estavam com a sua fé vacilante, ela não, ela continuou com a sua fé fervorosa, e tanto é que ela teve o merecimento, né? Foi por mérito que Jesus apareceu, foi a primeira pessoa que ele apareceu após a sua ressurreição. Bom, e no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, fala aqui no capítulo 92 de Madalena, fala aqui das razões, dos questionamentos, né, de várias pessoas questionarem o porquê, por que Maria Madalena foi a primeira pessoa que ele apareceu, por que não apareceu para a mãe dele, por que não apareceu por discípulos dele. E aqui vem a razão, porque Maria Madalena, ela teve uma grande transformação, teve a maior transformação de todos. Ela largou tudo para seguir a Jesus, largou seus vícios, que não é nada fácil, né? Todos nós temos algum hábito, algum defeito, que a gente sempre luta, né, para melhorar. Mas, porém, ela fez isso, largou vícios, largou muitas coisas para seguir a Jesus. Então, ela é um grande exemplo. E aqui, vou ler uma passagem para vocês do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala um pouco disso. Que fala o seguinte: por que razões profundas deixaram o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Maria Madalena? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes o coração abnegado e amoroso que ele servira de mãe, ou os apóstolos. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Aí ele fala: ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Ou seja, nenhum discípulo fizeram tanto sacrifício e violência contra si mesmo, ou seja, tentando superar os seus defeitos, cortando seus vícios, abnegando várias coisas para seguir a Jesus. Então, esse foi o merecimento dela. Então, a aparição que Jesus fez para ela foi uma coisa simbólica, para mostrar, né, uma pessoa que era considerada, né, de má vida, ser a primeira pessoa que ele apareceu. Bom, e no livro Pão Nosso também, no capítulo 168,
Emmanuel também fala da postura de Maria Madalena perante essa situação, que foi de firmeza, fala que foi de firmeza perante esse momento doloroso, né, da morte de Jesus, e fala que lá ela foi, fala o seguinte: foi ao encontro de um grande obstáculo, que seria o sepulcro de Jesus, e lá acabou encontrando a resposta da vida eterna. Ou seja, lá ela acabou encontrando a resposta à questão da ressurreição. A vida eterna que está se referindo à ressurreição. Então ela teve a consciência de que o nosso corpo, né? Que o nosso corpo é uma coisa temporária e que o espírito não morre. E também aqui no livro Boa Nova, né? Para finalizarmos o estudo, também fala que quando Maria olhou Jesus, ela pegou, se ajoelhou perante ele e transbordou de lágrimas. Então, ela vendo a promessa de Jesus que se excedia, porque ele prometeu, ele falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E aqui fala, a realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou, então na comunidade inteira Jesus ressuscitara. O evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações parava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Então, a partir dessa notícia de ressurreição, as pessoas pararam com a sua dúvida e voltaram até uma fé firme. Essa notícia de Jesus, da sua ressurreição, acabou gerando muitas alegrias para todos, renovando as suas fés, as suas esperanças e acalentando, né, os corações que ficaram aflitos pela morte de Jesus. Então, meus irmãos, finalizo aqui o estudo. Obrigada a todos pela atenção e desejo que a todos a fé de Deus, a fé em Deus, possa nos renovar cada vez mais os nossos corações, que possamos ser mais como Maria Madalena, termos mais fé, mais fé na vida, apesar das dificuldades que nós passamos, porque as dificuldades sempre nós iremos estar passando, mas a fé que vai passar, como o Chico Xavier falou, tudo passa. Obrigada.